Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h33. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na confusão, na correria, né? Já são 34, hoje eu vou ter que começar um pouquinho mais tarde, porque eu me atrasei, né? É gozado, porque mesmo quando a gente começa, vem um pouquinho mais cedo para casa, não raro, tem tanta coisa para fazer que a gente acaba se atrasando mesmo tendo tempo, né? Eu tô aqui resolvendo um monte de coisa, fazendo um monte de detalhezinho, tentando resolver um monte de probleminha, mas tá tudo bem, graças a Deus, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito interessante. Estou vendo aqui a minha entrada aqui para ver se eu estou online, tudo direitinho. Não. Peraí. Pronto. Eu estou online. Oi, mocinho. Boa noite. Paz e bem. Oi, Gracinha. Boa noite. Paz e bem. Estamos nós aqui nessa atividade um pouquinho. Nós vamos ter uns versículozinhos para ler hoje. E assim, leitura complexa, né? Como sempre, esses evangelhos, eles parece que foram escritos para os dias de hoje, né? E assim, cada vez eu acho mais interessante essas coisas, porque acaba que a gente, como é que eu vou dizer? Tem tantas coisinhas para resolver, para pensar, para organizar, que às vezes é até difícil fazer isso, né? Mas vamos dar mais um minutinho e a gente começa. Eu espero que vocês tenham gostado muito da última live. Tá? Algumas pessoas marcaram, né? Gostaram, espero que tenha sido bom para vocês. Hoje nós vamos ter algumas colocações interessantes, né? E algumas eu acho até que são meio tipo assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas isso é mais lá na frente. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E ele respondeu: Deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Essa passagem, ela é um problema. Assim,
Se você é uma pessoa como o Luizinho Literal, você vai ficar muito perturbado com essa passagem, porque você não vai entender as coisas. Aliás, eu já vi pessoas falando assim: Bernardo, eu não entendo. Como é que Jesus pode não querer que a gente enterre o pai da gente? Sabe, isso às vezes me deixa até meio angustiado, porque eu espero que as pessoas tenham um mínimo de cuidado com a interpretação. Ô Marli, boa noite, paz e bem. E assim, parece que elas não têm. E o que mais me angustia é que às vezes eu vejo clérigos, padres, diáconos, bispos fazendo uma leitura e uma interpretação muito trivial dessa passagem, quando não é para ser. Observe bem, Jesus fala claramente aqui para um deles: segue-me. E normalmente quando Jesus chamava para seguir, ele estava chamando o apóstolo. Mas observe que todos eles falam: eu te seguirei. Depois Jesus chama: segue-me. Né? E o outro: eu te seguirei. Ou seja, nós temos aqui uma coisa que eu falo muito, que é o segmento. É seguir Jesus. E aqui é óbvio que eu não estou falando que é andar atrás de Jesus. Eu estou falando que é você aderir ao projeto de salvação, participar do projeto de salvação, da construção do reino dos céus. Eu estou dizendo aqui de você adotar uma conduta, uma forma de agir e de pensar. É claro que algumas pessoas, naquela época, poderiam fazer o mesmo caminho que Jesus estava fazendo. Mas o que nós estamos falando aqui é mais do que isso. Às vezes as pessoas leem o Evangelho e às vezes elas perdem um pouco o contexto do que é a vida de uma pessoa, porque tudo parece muito rápido no Evangelho. Né? Mas você tem que pensar que cada evangelho que você lê são 3 anos. Então, assim, não é um pouquinho de tempo. Não é uma atividadezinha. É, às vezes, uma quantidade de caminho bastante grande. Né? Não raro nós estamos falando aí de 50 quilômetros, 40 quilômetros. E vamos combinar, a gente não faz isso num dia de caminhada. São vários dias de caminhada. Até porque Jesus não estava ali fazendo uma marcha atlética, fazendo uma corrida, ele ia parando, conversando, tal. Então você tem um caminho. Esse caminho, quando a pessoa fala que eu irei, né? O primeiro, né? Eu te seguirei para onde quer que fores. Ele não está dizendo que ele vai caminhar junto com Jesus. Ele está dizendo que ele está participando da grande caminhada. Lembra que eu falei ontem que Lucas transforma a ida para Jerusalém como grande projeto de Jesus. Mas Jesus vai colocando as coisas a cada momento. Né? Ele responde ao primeiro: as raposas têm toca e os pássaros têm ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sabe, no início desse ano, eu fazendo uma interpretação sobre
o episódio da mulher adúltera, eu observei uma coisa que me chamou a atenção. Que Jesus tinha ido dormir no Monte das Oliveiras e voltou do Monte das Oliveiras e encontrou a mulher. Só trouxeram a mulher adúltera para ele. E eu fiquei pensando, mas tem casa no Monte das Oliveiras? Não, não tem casa. O Monte das Oliveiras é um jardim. Então Jesus teria dormido ao relento. E eu fui fazer uma pesquisa e descobri que era uma coisa que acontecia na época. Alguns peregrinos não tinham onde dormir e dormiam ao relento. Eles não tinham uma casa e dormiam ao relento. Não é à toa que Jesus, quando vai a Jerusalém, fica em Betânia, na casa de Lázaro. Betânia é Bet Anaui, casa do pobre. Ou seja, a gente tem que entender que em vários momentos da vida de Jesus, Jesus é um sem-teto. Jesus estaria hoje confundido com um desses miseráveis que estão vivendo, né, na rua. Por incrível que pareça, Jesus não tinha uma residência fixa. Ele não tinha uma residência fixa quando ele nasceu. Ele nasceu sem teto. Quando ele foi para o Egito, ele era um refugiado. Quando ele voltou, ele viveu um tempo em Nazaré, mas depois de Nazaré, ele não tinha uma residência fixa. Às vezes ele ficava na casa de amigos, de simpatizantes, de discípulos, mas ele não tinha uma casa. Então o que ele está falando aqui é isso. Você vai me seguir mesmo? Você sabe o que significa me seguir? Você tem ideia do que a gente está discutindo aqui? Né? Esse é o problema. Essa é a lógica. Você realmente vai me seguir? Sabe, de vez em quando eu vejo algumas pessoas com frases que seriam, assim, na melhor das hipóteses, uma bravata, né? Então tem uma frase que é muito comum que me citarem, que atribuem ao Papa João Paulo II. Eu nunca achei essa frase nos documentos dele, então assim, não vou dizer que ele não tenha dito, porque eu não sei tudo que o Papa João Paulo II falou, mas eu nunca achei essa frase, que diz assim: nós temos, o Papa João Paulo II teria dito que nós temos que ser fiel à mensagem de Cristo, mesmo que nós voltássemos a ser apenas 12. Eu até hoje não achei essa frase. Mas, quando me falam ela, eu viro para a pessoa e falo assim: você acha que você seria um dos 12? Porque tem muita gente hipócrita atualmente. Tem muita gente que fica falando que faz, que acontece, mas não faz. E tem muita gente, por exemplo, que fala da igreja, mas só pensa na igreja como as grandes igrejas, os grandes templos, as catedrais. Essa igreja que cabe 5.000 pessoas, a igreja que tem um sino que você ouve a 10 quilômetros de distância, o sino de não sei o quê, tem o ostensório com luz LED, não sei o quê, mas o seguimento de Jesus não tem a ver com nada disso. Nós seguimos um trabalhador braçal, um homem que várias vezes dormiu ao relento, um homem que nunca buscou posição social, riqueza, fortuna, nada.
Nem força política ele buscava. E aqui ele está dizendo, você vai me seguir para onde eu for mesmo, você tem certeza? O que eu estou te propondo não é riqueza, não é glória, não é fama, não é fortuna. Você vai me seguir assim mesmo? E antes que você responda com uma certeza absoluta, sim, eu vou, toma cuidado. Toma cuidado. Porque vira e mexe eu vejo gente angustiada. Porque minha pastoral A não está fazendo sucesso. Porque a pastoral de fulano faz isso. Porque o encontro de ciclano faz aquilo. Porque o grupo de oração, porque o terço dos homens, porque eu... Mas você não disse que ia seguir Jesus para onde ele for? Eu às vezes fico pensando quantas vezes discípulos e discípulas seguiram Jesus mesmo quando nada dava certo, mesmo quando tudo parecia perdido e errado. Já pensou nisso? Agora, tem mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é a resposta dada aos outros dois. Deixa primeiro eu enterrar meu pai, responde Jesus. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. E outra ainda, eu vou me despedir de meus familiares e depois eu sigo com você. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Aqui, nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos aqui algumas camadas de interpretação. E eu acho que tem que refletir com muito cuidado essa passagem. Primeira reflexão. O que tem em comum com esses dois? Jesus coloca que existe uma certa urgência no segmento. Vai, está na hora, tem que fazer isso, deixa essas coisas para lá. Ele já havia falado isso quando ele manda os discípulos. Quando ele diz assim, vão direto às cidades, não pareis pelo caminho. Existe aqui claramente como se houvesse uma urgência de passar a passagem, a palavra, o anúncio. E de certa forma existia-se, porque tinha uma área enorme para cobrir e não tinha ninguém. Mas mais que isso. A boa nova, o anúncio, a mensagem, ela precisa de urgência. Há uma necessidade urgente. E a cada época uma necessidade urgente. Por exemplo, vários locais do Brasil e talvez do mundo, nós estamos em situações de urgência climática, emergência climática. Há locais na região centro-oeste que estão sofrendo uma seca terrível, uma baixa de umidade assombrosa. Ai, meu Deus do céu, lá vem gente. Não, mas sempre foi assim. Quando eu era criança, tinha baixa umidade em Brasília. Você está fazendo... Não. Deixa disso. Eu posso falar porque houve uma época que eu ia para Brasília pelo menos uma vez por mês. Às vezes 2 vezes no mês. Eu sei que setembro, outubro e novembro é seco. Mas não é a secura que nós estamos vendo, pessoal.
Tem regiões do centro-oeste que estão com 10% de umidade. 10% de umidade é a umidade do deserto do Saara. Nós nunca tivemos esse tipo de coisa no Brasil, a não ser nos últimos anos. Ou seja, está ocorrendo uma mudança climática grave. Nós temos áreas no Brasil que estão secando por desmatamento em excesso, por seca. Nós estamos tendo seca na região sudeste, nós não tínhamos isso. E isso está ocorrendo por desmatamento das matas, dos rios, da destruição daquela região. E não adianta você dizer que já foi assim, porque nunca foi desse jeito. O Pantanal está com áreas onde você tem secada, seca mesmo. Tem rio que desaparece nessa época do ano no Pantanal. Isso não acontecia. A destruição da floresta amazônica está chegando a um ponto que ela pode não ter retorno. E aí vai ter gente, não, mas se parar agora, volta. Primeiro, a floresta amazônica é mais velha do que os dinossauros, que sumiram há uns 70 milhões de anos. Segundo, pega lá o mapa, passa uma linha reta e você vai ver que não existe nenhuma floresta naquela mesma altura do mundo. É tudo savana. Portanto, se destruir não tem volta. Estamos diante de uma emergência. Nós estamos com aumento progressivo de feminicídios no Brasil. Nós estamos com aumento progressivo da violência sexual no Brasil, dos crimes de ódio no Brasil. Bernardo, o que isso tem a ver com religião? Pelo amor de Deus, vocês ouviram o que o Papa Leão XIV falou ontem? Que se você é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, você não é pró-vida. Vocês observaram isso? Se você quer ser pró-vida, você tem que ser pró-vida em todos os pontos. Então, existe uma urgência no anúncio hoje, existe uma urgência no segmento, que é o compromisso integral com a vida. E o compromisso integral com a vida passa pela decisão que nós temos que ter de reverter a mudança climática. Bernardo, mas o que eu faço? Eu vou economizar água, eu vou economizar luz? Pode fazer isso. Mas isso não é o essencial. O essencial é você cobrar da sociedade isso e apoiar as pessoas que estão fazendo isso. Aí na sua cidade, você pode cobrar do seu prefeito. Cobre do seu prefeito. Prefeito, quando é que o senhor vai proteger os rios? Prefeito, quando é que você vai rearborizar a cidade? A tendência dos prefeitos hoje é derrubar as matas, derrubar as poucas árvores que tem para criar ruas. É o oposto. Nós precisamos colocar mata dentro da cidade. Colocar mata nos morros, nas encostas. Cuidar dos rios, proteger os rios. Garantir que as espécies nativas sejam cuidadas e protegidas. Proteger as mulheres, proteger os pretos, proteger a comunidade LGBT, proteger os refugiados, proteger o povo de rua. Ah, Bernardo, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil. Mas deixem os mortos, enterrem os seus mortos. Aqueles que não querem seguir Jesus, que continuem com a cultura do deixa disso, do deixa para lá, o povo tem nada a ver, antigamente era assim. Ah, Bernardo, deixa de mimimi, também não é assim. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Nós temos que agir agora. Não dá para a gente ficar olhando para trás e achar que tudo vai se resolver como se resolvia antigamente.
Nós temos que mudar a nossa forma de agir, de pensar e de raciocinar. Temos que entender que do mesmo jeito que nós agimos, existem pessoas que querem agir contra isso. E que vão usar de subterfúgios, de aparente preocupação, para nos enganar. E não vai ser acreditando que o que a gente fazia antes resolve o problema agora. Nós temos que pensar diferente. É por isso que quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto. Você não está apta enquanto você achar que aquilo que funcionava lá atrás funciona por agora. Que aquilo que dava certo antigamente vai dar certo hoje. O mundo mudou, a sociedade mudou, os problemas são novos, muito mais graves que antes. E a gente tem que mudar a nossa forma de agir e de pensar. Por isso que Jesus fala para você: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto. Quer dizer que você está condenado, que você foi embora, que é um caso perdido? Não. Jesus está te chamando para uma conversão, para você repensar a sua vida. Você dizer claramente: olha, eu estou errado, eu não estou acreditando que eu preciso mudar essas coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou refletir, vou ver a realidade à luz do Evangelho, vou entender os problemas. E, uma vez que eu fiz isso, eu mudo. Eu vou agora pôr a mão no arado e não vou olhar para trás. Bernardo, mas eu tenho dificuldade com isso. Eu entendo, muita gente tem. Vai ler. Lê, por exemplo, Laudato Si, Laudato Deum. Laudato Si, Laudate Deum. As duas encíclicas que o Papa Francisco aborda a ecologia integral. Eu acho que é importante. Vai ler documentos da Eclésia Minéria ou da Pastoral de Ecologia Integral. Aproveita que a gente teve a leitura de Lázaro, domingo passado, ele se lê Miséria et Misericórdia, acho que é de 2016, do Papa Francisco, para que a gente possa repensar as coisas. Sabe, pessoal, Jesus não dá uma palavra definitiva. Ele não disse: se você olha para trás, você não pode participar do reino dos céus. Ele disse: você não está apto. Você pode se tornar apto. Você pode se tornar apto. Agora, o que não dá é você ficar parado no tempo. Você ficar parada no tempo, congelada, achando que é tudo igual, tem nada demais, vai ficar assim, vai resolver, né? Não, não é assim. É por isso que Jesus fala para aquela pessoa: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Olha a frase: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui, para mim, essa frase tem uma delicadeza. Ele não está dizendo que não é para enterrar o pai. Ele está dizendo que aqueles que continuam lá na visão antiga da fé vão enterrar ele. Você precisa mudar. Você precisa agir. E mais, você precisa trazer uma luz nova à sua comunidade. Você precisa trazer um novo entendimento à sua comunidade. E assim produzir mais frutos. Até que o dia que a gente chegue na terra sem males. Amém? 8 horas e 3 minutos. Hoje eu falei pouquinho.
estamos na correria de sempre. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã é que dia? Amanhã é quinta-feira. Então amanhã tem live às 19h30, tá? Vou me despedir agora, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.